Muito bom dia, povo de Deus, paz do Senhor. Está começando nossa Escola Bíblica Online. Hoje, dia 19 de setembro, domingão, 9 horas da manhã. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por estar acompanhando essa aula nesse domingo. E a proposta é comentar algo sobre o livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Amém? Acompanhe comigo. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para o correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. São 7 atitudes do ser humano. 6 aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina. Então hoje vamos estar comentando a 6ª atitude: testemunha falsa que profere mentiras. Então vamos começar primeiro com as versões de outras traduções da Bíblia. A Bíblia King James diz: testemunha falsa que espalha difamações. A palavra difamações quer dizer o quê? Tira a fama da pessoa, traz uma má fama para a pessoa. Já a nova tradução da linguagem de hoje diz: testemunha falsa que diz mentiras. A nova versão internacional diz: testemunha falsa que espalha mentiras. Já a Bíblia Católica é testemunha falsa que fica proferindo mentiras, quer dizer, é uma continuidade. Mas as duas versões que eu mais gostei foi a Bíblia Hebraica e a Bíblia Viva. A Bíblia Hebraica: aquele que mente trazendo falso testemunho. Já a Bíblia Viva diz: testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém. Então veja que a Bíblia Viva e a Hebraica trazem já uma versão mais abrangente para termos um entendimento melhor. E agora esse texto de Provérbios 6, 16 a 19 já muda um pouco o foco. Ele já para de falar do corpo humano como atitudes do ser humano, né? Olhos altivos, língua mentirosa, coração que maquina, pés que correm para derramar sangue. Ele muda o foco do corpo humano como símbolo e fala mais da atitude em si. Testemunha falsa que profere mentiras. Então ele deixa de usar o corpo humano em si para simbolizar e já vai direto à atitude do ser humano, que é a 6ª atitude que nós estamos comentando nesse domingo. Então, testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha: alguém que viu algo, alguém que presenciou algo, alguém que tem realmente um relato para fazer de uma situação que ele presenciou, que ele foi testemunha. Foi o que Jesus falou para os discípulos, para os apóstolos, Atos 1 e 8. Vocês vão ser minhas testemunhas, ok? A palavra testemunhas no grego é mártir. Mártir dá uma ideia de quê? De alguém que está sofrendo, que vai sofrer por algo. Porque os apóstolos, os seguidores de Cristo, foram muito perseguidos nos primeiros 300 anos da igreja. Então essa palavra testemunha, mártir, ficou dando a ideia de realmente alguém que sofria, alguém que padecia em prol do Evangelho, os mártires da igreja. Mas a ideia é alguém que viu e ouviu e pode relatar para outra pessoa aquilo que ele presenciou. Isso quer dizer a palavra testemunha. Então, testemunha o quê? Testemunha falsa, que usa de engano. Então, uma testemunha falsa que usa de engano. Essa palavra falsa também é usado para indicar o quê? O falso profeta, alguém que traz uma mensagem que não vem de Deus, é um falso profeta. Então olha só, testemunha falsa, alguém que traz algo que disse que viu, mas na verdade não viu, uma falsa testemunha, uma testemunha falsa. Testemunha falsa que profere, isso é, o que ela fala. A palavra falar ali, fala, o verbo falar, é a ideia do que? De soltar o ar e expressar uma fala, porque quando você fala, você solta o ar. Então essa que é a ideia. Nos livros poéticos, a palavra proferir geralmente vem acompanhada para expressar um sentimento. Já no livro de Provérbios é usado para falar daqueles que estão mentindo, e só uma única vez diz sobre expressar a verdade. Está ali em Provérbios 12 e 17. O que fala a verdade manifesta a justiça. Manifestar, isso é trazer à luz, trazer para as pessoas conhecer. O que fala a verdade manifesta, traz à luz o que? A justiça, aquilo que é certo, aquilo que é correto. Então acompanhe comigo o texto dessa manhã que nós estamos comentando. Testemunha falsa
que profere mentiras. Mentira, algo que é apresentado como verdadeiro, mas não é. Uma atitude que realmente aborrece o Senhor. Como eu já falei, esse aborrecer é que Deus odeia como se fosse um inimigo. Isso é muito sério. A ideia é pessoas que vão diante de um tribunal e vão dar um falso testemunho, vão falar algo que não é verdade. Para quê? Para benefício próprio ou para prejudicar outra pessoa. E nos dias de hoje, você dar um falso testemunho, mentir diante do tribunal, é considerado um crime de perjúrio. E a condenação, se for descoberto que esse crime que está mentindo, é de até 3 anos. Então veja como é sério esse negócio. Realmente num tribunal onde as decisões é para ser a decisão mais justa possível, é um crime de perjúrio que pode ficar até 3 anos preso se realmente vier dar um falso testemunho. E nós podemos ver que realmente essa atitude é uma atitude muito, muito contrária à vontade de Deus. E nós vemos no texto, nós vemos comentando cada domingo, como as atitudes do ser humano vai cada vez se deteriorando. Olhos altivos, língua mentirosa, coração que maquina pensamentos, pés que correm para o mal. Quer dizer, é a degradação. Agora nós chegamos aqui realmente onde o ser humano não tem mais nada a perder e ele está pouco ligando o que está acontecendo. Ele realmente faz um testemunho falso. Ele mente diante de um tribunal, diante de um juiz. Isso é muito sério. Agora tu imagina Deus, o juiz perfeito, diante de um camarada que pensa que pode mentir para ele. E diante disso, a lei de Moisés, em Êxodo capítulo 20, o 9º mandamento que Deus coloca ali para o povo de Israel é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então está ali no decálogo, nos 10 mandamentos que nós já comentamos aqui. E em Deuteronômio capítulo 19, versículos 16 a 20, tem a questão da consequência do falso testemunho. Quando 2 pessoas viessem trazer uma pendência diante de um juiz, diante do tribunal ali em Israel, e alguém viesse com falso testemunho, e esse falso testemunho fosse descoberto, aquela pessoa ia sofrer a pena que ela pretendia para outra pessoa. Está entendendo? É uma coisa muito séria. Aí no final do texto ainda fala assim: para que venha tirar o mal do meio de ti. Então olha a consequência em Israel naquela época de trazer um falso testemunho perante um juiz. Por isso que no livro de Provérbios capítulo 21, versículo 28 diz: o testemunha mentirosa perecerá, isso é, será aniquilada, morrerá. E na King James diz: a testemunha mentirosa será condenada. E o profeta Davi no Salmo 101, versículo 5 diz: aquele que difama o seu irmão às escondidas, eu, o Senhor, o destruirei. Olha como isso é sério. A palavra difamar ali, quer dizer, trazer um falso testemunho, trazer uma ideia, uma fama totalmente errada daquela pessoa. E Deus promete que Ele vai destruir. E olha só, às escondidas, no oculto, é como se tu chamasse alguém num canto e falasse mal daquela pessoa, trouxesse má fama dela. Olha só, Deus está dizendo ali no Salmo 101, versículo 5, que Ele vai destruir essa pessoa. Olha como isso é sério, gente. Uma testemunha falsa que profere mentiras. Então nós entendemos que a testemunha falsa, o que é? É uma pessoa mentirosa, uma pessoa que pratica a mentira. E Jesus foi bem claro quando Ele combateu os fariseus nas suas atitudes: vocês são filhos do diabo, porque vocês seguem o diabo, que é o pai da mentira. Nunca houve verdade nele. Então olha como olha o que Jesus acusa os grandes defensores da lei ali na época que Cristo estava andando sobre a terra. Os grandes defensores da lei: vocês são mentirosos, vocês são filhos do diabo, vocês seguem o pai de vocês, que é o pai da mentira. Quer dizer, o testemunho de vocês é falso, não é verdadeiro, é mentiroso. E Deus é bem claro em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que ficarão de fora os cães, que são as pessoas imorais, as pessoas com mente impura, as pessoas depravadas, os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que se prostituem e o que ama e comete a mentira. Esse texto, que ama e comete a mentira, quer dizer o quê? Pessoas que praticam a mentira sem problema nenhum. Essa palavra amar ali é o amor de amigo, pessoa que anda de mão dada com a mentira.
Então ele tem a mentira como amigo, como que anda junto com ele, com amizade forte com ele. Então essa é uma coisa muito séria, realmente é uma atitude que Deus odeia. Ele odeia como se fosse um inimigo. Então é muito sério. E hoje, gente, para ter benefício próprio ou mesmo para prejudicar alguém, as pessoas dão falso testemunho sem o menor problema de consciência. Por isso que nós temos que trazer para as pessoas não uma religião, não uma placa de igreja, isso é tudo muito importante, mas nós temos que trazer a palavra de Deus, a palavra de Deus. O que vai fazer o ser humano mudar? Não, a palavra vai confrontar aquilo que ele vive. Gente, nós temos esse pensamento de confrontar sim, mas a palavra ela tem que trazer o quê? A consciência do ser humano das suas atitudes erradas. Não como um livro de regras, que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas a consciência de que ele está o quê? Está totalmente fazendo algo que é contrário à vontade de Deus. Aquilo que aborrece o Senhor, aquilo que ele odeia, como se fosse um inimigo. Entenda, gente? Vamos testemunhar realmente a verdade, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, ok? Não vamos mentir, nem vamos omitir. Eu sei que às vezes pode nos prejudicar, mas nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser reais, nós temos que falar aquilo que realmente é. Quando for testemunhar, fale a verdade, ok? Muito obrigado por estar acompanhando essa aula, muito obrigado por estar acompanhando esse vídeo. Hoje, domingo, tem culto na tua congregação. Que Deus abençoe a tua vida, amém? Fiquem todos na paz. Tchau.